Glória a Deus. Mateus capítulo 25 fala sobre a parábola das 10 virgens. A partir do versículo 1, que diz assim: Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas tomaram as suas lâmpadas, não levando azeite consigo, mas as prudentes levando azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tornando o esposo a tosquenejaram, todas as adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Só até aqui. Glória a Deus. Essa parábola, ela fala, Jesus aqui estava ensinando sobre a volta dele. Ele estava explicando, querendo fazer o povo entender naquela época, que ele ia voltar para buscar a sua igreja. E que seria necessário estar preparados. Seria necessário cada um se preparar, se encher do azeite, se encher da presença de Deus, para que quando ele voltasse, todos estivessem preparados. Ele usou essa parábola porque naquela época havia um costume. O noivo, ele ia até a casa da noiva, e a noiva vinha com a lamparina acesa. Mas para isso elas tinham que estar preparadas. E o que Jesus queria dizer naquele momento é que nós precisamos estar com as nossas lamparinas acesas e andarmos na luz, que é a luz que é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Essa é a nossa luz. E a lamparina precisa estar cheia do Espírito Santo. E o templo do Espírito Santo somos nós. Mas se a gente sair da presença de Deus, o Espírito Santo também ele sai da nossa vida. Mas a lamparina precisa estar cheia. Ela precisa ser encontrada cheia. Porque Jesus, ele disse, à meia-noite, à meia-noite, o noivo veio e ouviu-se um clamor. Essa meia-noite, ela não necessariamente significa meia-noite, a nossa meia-noite, mas significa que será quando a gente menos esperar. Será naquele momento que nós vamos estar despercebidos. Mas se nós estivermos na presença do Senhor, nós vamos estar preparados. Mesmo dormindo, mesmo passeando com a família, mesmo em casa assistindo uma televisão, mas se estiver na presença de Deus, nós vamos estar preparados para esse momento. Tem um amigo meu, um pastor amigo meu, que ele costuma dizer assim, que muitas das vezes a gente precisa estar em oração, todo tempo, todo instante em oração, mesmo naqueles momentos que você sabe que você já cumpriu a sua oração diária, acordou, fez a sua oração, ao meio-dia fez a oração, à tarde fez a sua oração, assim como Daniel fazia 3 vezes por dia. Mas ele costuma dizer que ao meio desse tempo nós precisamos estar orando também. Se você tem tempo, ore ao Senhor. Se você não tem, ore também. Porque
muitas das vezes não é o tempo que nos permite orar. Você pode estar no seu trabalho e estar orando para Deus, fazendo o que você faz e orando para o Senhor, falando: Senhor, eu estou aqui na tua presença, não me deixa, derrama do teu Espírito, fala comigo, eu preciso de ouvir a sua voz, eu preciso de uma resposta sua. E você pode estar trabalhando da mesma forma. Eu costumo orar, e na maioria das vezes que eu oro, eu gosto de orar quando eu estou andando de bicicleta. É muito gostoso. Muitas das vezes eu estou indo em algum lugar, eu começo a orar, às vezes as pessoas passam, pode achar, né? Esse cara é louco, esse cara não bate bem não. Né? Aí falando sozinho pela rua, eu não estou nem aí, eu saio falando, orando e agradecendo a Deus, conversando. E é o momento que eu mais sinto a presença de Deus. Eu sinto que Deus, Ele me responde em espírito ali naquele momento. É muito gostoso. Eu gosto muito, sabe, de estar orando. Muitas das vezes eu estou no carro, tá eu e minha esposa, e eu começo a orar ali, dirigindo e orando. Aí às vezes ela veio para mim: você falou alguma coisa? Não falei nada não, mas eu estou orando, eu estou falando com Deus. Então, o que Deus colocou no meu coração, eu estava lendo esse texto hoje, e o que Deus colocou no meu coração foi isso: que nós devemos estar atento, fazendo o nosso depósito de oração. Glória a Deus. Porque quanto mais você ora, você faz um depósito de oração. Essa oração extra que você faz nos dias maus, naqueles dias que você não tem força para abrir a boca, para clamar a Deus, para agradecer. Muitas das vezes o que precisamos é agradecer ao Senhor, mas a gente não tem forças, porque as lutas vêm. As lutas, ela é certa em nossas vidas. Um momento a gente está feliz, e 2, 3, 4 a gente está passando por luta, porque a vida do crente é assim. O crente que não passar por luta, o pastor que eu me converti, ele costumava dizer que o crente que não passar por luta tem algo de errado. Vigia, porque você deve ter tomado um caminho errado, você desviou do caminho do Senhor. Porque quando você não bate de frente com o inimigo, o caminho está errado. Tem uma ilustração que ele dizia, na época a gente era novo convertido, e ele costumava dizer, ele falava que a conversão, quando você está no mundo, imagina uma rua larga, cheia de gente, muita gente naquela rua, e você no meio dela, no meio daquele povo. Aquele povo está seguindo um único destino, seguindo em linha reta, e você está no meio dele. Mas quando você conhece a verdade, a palavra diz, você se converte. Então a conversão é você mudar de rumo, e você começa a bater de frente com o mundo. Aquela rua, ela significa o mundo. O mundo, ele vai em uma direção única, a estrada larga. Mas quando você se converte, você volta, você começa a bater de frente com as pessoas. E muitas das vezes pessoas falam que você é louco. Não, você é louco. Você vai para a igreja, está doido. Nossa, você acho que não está batendo muito bem não. Você fizeram lavagem cerebral, né? Muitas das vezes a gente ouve isso. Fizeram lavagem cerebral em vocês. Você é louco. Mas é o caminho certo. É assim mesmo. É dessa forma. Porque a gente começa a bater de frente com as pessoas do mundo. No bom sentido. A gente vai e eles estão indo para outro caminho. Eles estão fazendo tudo errado. Hoje em dia, falam-se palavrão, querendo dizer palavras normais, só que falando palavrão. E o povo de Deus já não gosta desses palavrão, já não usa. Muitas das vezes, querendo dizer uma coisa simples, a gente fala a palavra que é necessário usar.
Mas eles não, eles usam palavrão sem perceber que estão falando palavrão. Eles não percebem que estão falando tudo errado, andando no caminho errado, e não percebe isso. E tem momento que a gente percebe que as coisas ficam difíceis para a gente. As coisas começam a dar errado, e esse depósito de oração, ele serve para isso. Você tem que orar, buscar, enquanto você pode fazer isso. Muitas pessoas estão querendo buscar, estão querendo estar orando, mas muitos não conseguem mais. A maioria queria estar aqui na igreja, mas muitos não têm forças para andar, ou moram longe, ou não tem uma bicicleta para vir, ou não tem saúde. Mas nós temos, né? Nós temos a saúde. Deus tem abençoado, tem curado. Eu e minha esposa mesmo, nós pegamos o Covid e Deus, Ele curou. Ele deu essa vitória para a gente, no nome de Jesus, né? Em nome do Senhor Jesus, Ele deu essa vitória. E Ele tem dado para todos aqui, para todos nós. Muitas das vezes nós não percebemos, mas às vezes bate uma gripe, alguma coisa qualquer, e você vai lá, toma um chazinho, vou tomar um comprimido. Muitas das vezes nem é aquilo, mas pela misericórdia de Deus, Deus Ele cura, e aquela doença cai por terra, aquela doença sai, porque o Senhor está com a gente. Então é necessário a gente fazer esse depósito. Nós temos a reserva de oração no céu, o qual Deus olha para nós e fala: não, esse é meu servo fiel, esse é meu servo, está passando por essa luta, mas nós estamos sendo provados por Deus. E quando nós estamos em oração, a gente está buscando, você tem unção extra. Eu costumo dizer que a gente tem unção extra, porque quando você ora, cada vez mais, você se aproxima de Deus, se aproxima do Senhor. E quando a gente vai passar pelas lutas, a gente tem essa reserva no céu. E essa unção reserva é o que nos permite nós passarmos pela luta firme na presença do Senhor. É o que nos deixa firme, enraizado, né? A palavra também diz que o crente que tem raiz, né? A árvore, ela que é enraizada, ela não cai fácil, né? As raízes dela à beira do rio, do riacho, do ribeiro. Quando vem o tempo da seca, as raízes dela estão lá. Ela pode estar até meio afastada, mas as raízes dela estão lá, sugando um pouquinho daquela água, porque ela está enraizada no ribeiro. Aleluia. E a fonte da água viva é o nosso Senhor Jesus. Nós sabemos disso, glória né? a Deus. Que é o nosso Senhor Jesus. E nós precisamos estar sempre grudado, né? Costumo dizer que a gente tem que ficar grudado no Senhor, porque o inimigo ele vem para querer afastar a gente, entristecer muitas das vezes e querer afastar a gente desses momentos. Eu gostaria de, os irmãos, não precisa nem abrir, vou apenas dizer aqui em João 14,6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E Jesus aqui nessas parábolas, ele estava dizendo que nós precisamos estar com a lamparina cheia e ter a reserva para aguentar esse período de luta, de dificuldade. E as loucas não levaram, só tinha a lamparina cheia. E a nossa lamparina, ela permanece cheia quando você está aqui, vindo na igreja, está servindo a Deus, não está fazendo nada errado, a sua lamparina permanece cheia. Mas quando você busca, todos os momentos, você está fazendo a sua reserva. Aí a gente se encaixa nessas
5 virgens prudentes, aquelas que levou a reserva de azeite e estava preparada para aquele momento. O noivo atrasou. O noivo demorou a chegar. Na expectativa das noivas, elas iam chegar e o noivo já ia encontrar com o noivo e já ia com o noivo. Mas não foi bem assim que aconteceu. O noivo atrasou e aquelas que tinham reserva de azeite encheram novamente as suas lâmpadas e pôde ir com o noivo. As loucas viraram para elas e falaram: não, divide com a gente o seu azeite. Elas falaram: não é necessário, não pode, a gente não pode fazer isso porque vai faltar para a gente e para vocês. Então vai aonde vende e compra mais. Só que quando elas chegaram, a porta já havia fechado. A porta já tinha fechado. E Jesus falou o quê? O noivo virou para elas e falou: não, eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Aqui tem a parábola também na sequência. A parábola dos talentos, que está no mesmo capítulo. A parábola do talento, ela fala sobre os talentos que o Senhor deixou. Deus, Ele deu, aqui como ele está explicando aqui, Ele deu 5 para um, 2 para o outro e 1 para o outro, segundo a sua capacidade. A palavra ela diz isso. Aquele Senhor, Ele deixou segundo a sua capacidade. Ele sabia antes de acontecer que aquele servo que pegou 1 e ficou com 1 talento, ele já sabia que aquele servo ia enterrar. Porque ele conhecia, ele deu conforme a sua capacidade. Então, o que pegou 5, granjeou e conseguiu mais 5. O que tinha 2 também granjeou e conseguiu mais 2. O que tinha 1 ficou com medo. Muitas das vezes a gente tem o talento do Senhor, mas tem medo de usar. Deus, Ele quer que a gente use o talento que Ele deixou para a gente. Assim como as lamparinas, que a gente pode manter a reserva, os talentos também é necessário você granjear. Assim como nas lamparinas, é necessário você obter a reserva de oração para você passar os momentos ruins, os momentos de espera, porque a palavra, ela diz que Jesus logo vem. Só que o logo do Senhor, um dia pode ser um ano para Deus. E um ano pode ser amanhã para Deus. As contagens de Deus, só Ele entende. E não cabe a mim e a você a questionar o Senhor e nem querer saber. Nós não precisamos saber disso. A única coisa que precisamos saber é que Deus está sempre com a gente. Sempre. A partir da hora que você busca cada vez mais. Enche a sua lamparina e a gente faz aquela reservinha para esses momentos. E Deus, Ele está lá no céu. Ele sabe que a gente nem sempre precisaria fazer isso, mas Ele quer provar a sua fidelidade, o quanto você ama ao Senhor. E na sequência também fala sobre o juízo final, a partir de Mateus 25, 31. O juízo final. Que ali Jesus ele fala que será separado as ovelhas dos bodes.
presença dele, fazer a vontade de Deus. E ele fala também que quando ele ficou com fome, deu-nos de comer. Quando ele ficou nu, deu-nos de vestir. Quando ficou doente, a gente visitou ele. Quando foi preso, a gente visitou. E para os maus, que ele se refere como cabrito, ele também fala isso. Só que ele fala ao contrário, que eles não fizeram essas coisas para o Senhor. E os discípulos viraram para ele e falaram: Senhor, mas quando foi que fizemos isso para ti? E ele respondeu: quando fizeram para os meus pequeninos, para o meu povo, quando você faz para os meus servos, para as minhas pessoas, vocês fizeram para mim. Então o Senhor, ele se refere a isso nos dias final. Eu gostaria de ler com os irmãos também, para a gente finalizar, em Apocalipse 20, no versículo 11. Apenas alguns versículos. Fala sobre o grande dia. Esse grande dia é tremendo. Nós queremos estar lá, né? Ao lado do Senhor, e que o nosso nome esteja no livro da vida. Amém? Que diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado nele, sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abrindo-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu o mar os seus mortos, e nele havia Deus deu o mar aos seus mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Eu trouxe esse versículo para os irmãos poderem meditar, que muitas das vezes a gente lê a parábola dos talentos, lê a parábola do juízo final, a gente lê a parábola das 10 virgens, mas a gente não cai na real, o que significa realmente isso. Nós devemos vigiar, devemos estar em oração, buscando a presença do Senhor. Aqui o Senhor ele fala que nós precisamos usar os talentos que Ele colocou nas nossas mãos. O mundo ele está cheio de pessoas, na maioria das vezes desviadas, afastadas. Mas aquele o qual Deus colocou o talento nas mãos, que somos nós devemos estar buscando essas pessoas. Esse talento é para ser multiplicado. Esse talento é para ser aumentado na presença do Senhor. Nós devemos pregar a palavra. A palavra não foi feita para pregar só para quem está aqui em cima, para quem foi consagrado pastor. Em Marcos 16, versículo 15, ele fala: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então nós não devemos nos preocupar. Nós devemos pregar a palavra. Creu? Fizemos a nossa parte,
e ele vai ser salvo. Ele vem para a presença do Senhor. Se não creu, a responsabilidade é dele. Porque Deus, ele deu a livre escolha para mim, para você, para cada um. As pessoas que estão no mundo também têm essa chance de escolher. E nem sempre nós, até como servos de Deus, nem sempre nós fazemos, né, a melhor escolha na vida. A gente às vezes erra, mas a gente tem a chance de corrigir. E essas pessoas que estão afastadas, estão desviadas da presença do Senhor, ela merece essa segunda chance para que o Senhor venha mudar e transformar a vida delas também. Por isso a necessidade de estarmos em oração, buscando e nos revestindo do Espírito Santo do Senhor. Até aqui. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. As palmas, glória ao Senhor. Glória a Deus.